Deuteronômio 33, 26 a 29, a palavra de Deus diz: não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você, e com sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de você ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: destrua-os. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz é você, ó Israel. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim os inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos. Pai querido, abra os nossos olhos para entendermos o que queres nos dizer agora, continuar a nos falar, em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui já enfrentou desafios? Todo mundo. A gente enfrenta desafios sempre. Esses dias eu achei interessante que uma pessoa falou, quando perguntado para ela como era o serviço dela, falou: é matar um leão a cada dia. Sempre estou matando leões. Aí o outro disse assim: mata só o leão de hoje, hein? Deixa o de amanhã para amanhã. Cuida do leão de hoje, cuida do problema de hoje. Desafios nós temos sempre, e o texto que nós lemos fala sobre o povo de Israel enfrentando o grande desafio de atravessar o Jordão para conquistar a terra prometida. Aquela terra que existe até hoje. A Bíblia é atual, a Bíblia não precisa ser atualizada. É tão atual que você abre, hoje não se abre mais o jornal, né? Você acessa, você liga a televisão, ou o que for que você acessar aí hoje em dia, e você está vendo as notícias daquela época. Até hoje tem briga naquela região, tem briga naquela terra. O povo de Israel está lá. E Deus colocou aquele povo e prometeu aquela terra para eles, mas não disse que seria sem lutas. E até para permanecer, eles teriam que continuar lutando. Desafios. Todos nós temos. Você tem um desafio nessa semana, eu sei que tem. E às vezes a gente se amedronta tanto que nem levanta. Tem uma palavra aqui, não sei se você sabe a tradução. Eu demorei para chegar na conclusão, porque essa palavra não foi traduzida. O versículo 26, coloca o 26 aí. O primeiro versículo que nós lemos. Vamos ler juntos? Não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você, e com a sua alteza sobre as nuvens. Não há ninguém como você, ó Jesurum. O que é Jesurum? Vai aparecer em Deuteronômio, umas 3 vezes vai aparecer, no capítulo 32 aparece de novo, no próprio capítulo 33 aparece, e em Isaías 44 vai aparecer essa mesma expressão referindo-se ao povo de Israel. Essa expressão não é traduzida, ela é transliterada. É uma das expressões usadas para chamar o povo que a gente chama de judeu, o povo hebreu, o povo de Israel, a mesma coisa, e esse povo é chamado de Jesurum. Ela não foi traduzida porque não existe uma tradução assim certa, literal, ela tem sentido. O sentido dessa expressão ela pode ser interpretada, e tem traduções, inclusive tem versões que trazem amado, nem aparece a palavra Jesurum, aparece a palavra amado. É uma das traduções para essa palavra, um dos sentidos. Quem estuda aí o hebraico, ele sabe que há uma raiz, e às vezes uma palavra pode ter várias interpretações. Seria amado, pode ser traduzido também como reto, como justo, mas também pode ser traduzido e interpretado como ficar em pé. E é nesse sentido que eu vejo essa palavra. Aquele povo que era justificado por Deus, porque foi escolhido por Deus, porque justo eles não eram, e ninguém é, nem eu, nem você somos, aquele povo, eles são desafiados a ficarem em pé mediante todas as dificuldades que teriam a enfrentar. E o que acontece nesse final aqui da história do Deuteronômio, desse livro que a gente andou ouvindo sobre ele durante esses 2 últimos meses, é o 5º livro, chamado da Torá, que é o Velho Testamento, a base das Escrituras para os judeus até hoje.
Esse quinto livro, que na verdade é uma repetição e um resumo dos outros 4 que tratam da lei de Êxodo, dos outros 3 que tratam da lei de Êxodo, Levítico e Números, ele vai resumindo, principalmente Êxodo e Levítico, porque ele vai tratando das leis, repetindo essas leis para o povo e animando o povo, porque o povo já está numa planície pronto para invadir, só que Moisés está terminando o seu tempo, Moisés que foi o grande líder de Deus para aquele povo. E você perder alguém que teve durante anos à frente daquele grupo. Não sei se você já trabalhou numa empresa que teve que ter uma troca de chefia. É sempre assustador. Você está acostumado com aquele tipo de liderança, você pode até não concordar, mas você já está acostumado, as coisas funcionam. De repente vai mudar. Josué, que não era estranho para o pessoal, porque ele já vinha sendo treinado, e isso que é interessante, qualquer mudança que você tem que fazer, você tem que treinar alguém para substituir você. Se você está, até mesmo no ministério, se você vai sair, vai deixar, você tem que pôr alguém para substituir você. Você tem que colocar alguém. E dessa maneira, Josué já veio sendo treinado, mas é algo novo. E agora vem um desafio novo, é uma geração nova. Aquela outra geração estava morrendo, conforme Deus tinha dito, eles morreriam. E vem os novos agora, sob a liderança de Josué, e aqui vem a palavra de Deus, que eles eram um povo amado de Deus, um povo querido, um povo santificado por Deus, e eles deveriam ficar em pé. Então, não importa os desafios que eu e você tenhamos, a palavra de Deus para mim e para você hoje é: fique em pé, anime-se. Esse é o título que nós podemos dar para esse sermão. Gostam de título, tem gente aqui que ama título. Então, anime-se. E o texto é esse. Josué 33, do 26 ao 29. Anota aí para não esquecer. Josué 33, 26 a 29, fala sobre anime-se. É bem interessante também, porque quando a gente pensa no Israel daquela época, eu não posso me esquecer que eu hoje, você hoje, somos Israel de Deus. Eu e você quem? Vamos ver aqui. Gálatas 6, 15 e 16 diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O povo judeu até hoje se gaba de ser um povo separado de Deus, porque eles seguem uma coisa da lei, que era a circuncisão dos homens, que seria a operação de fimose, numa criança aos 8 dias. Até hoje eles fazem isso. E isso seria a marca do povo de Deus. Os homens seriam assim e as mulheres casadas com eles também estariam sendo abençoadas dessa forma. Mas aqui é dito, não é a circuncisão e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. E aqui a palavra de Deus está dizendo que Israel de Deus agora é todos aqueles que são fiéis ao Senhor. No passado, os que seguiam e criam na promessa da vinda do Messias e acreditavam que através do derramamento de sangue havia purificação de pecados, mas eles acreditavam que um profeta futuro viria e que o Messias estaria para vir, e depois isso é esclarecido no início desse período da nova aliança, quando João Batista anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele faria o sacrifício perfeito. E em Jesus, aquele que nele crê, que reconhece que é pecador, humildemente, que reconhece que ele é o único e suficiente Salvador, que ele morreu na cruz, derramou o sangue dele para pagar o preço dos pecados, e aí você crê que ele pagou o preço dos seus pecados, porque você é pecador, você é pecadora, e você crê de todo o coração nisso, você se torna povo de Deus, você se torna Israel de Deus. Então, se você tem Jesus como Salvador, você faz parte desse Israel de Deus, e para você essa palavra de hoje também. Na época, o desafio deles era invadir aquela terra. Nós temos desafios a cada dia. O primeiro e maior desafio nosso é cada dia renovarmos a nossa aliança de santidade com Deus. Esse é o grande desafio que todos nós, que somos Israel de Deus, que somos povo de Deus, que somos chamados, salvos por Jesus, temos. De cada dia viver uma vida mais santa. De cada dia buscar agradar ao Senhor Jesus. De cada dia refletir o amor dele aonde estivermos. Esse é o grande desafio. Agora, junto com ele, tem os outros desafios que ele nos dá para vivermos e para estarmos refletindo a glória dele aonde estivermos. E nesse aspecto, nós temos desafios, e você tem no seu serviço, você tem na sua família, você tem nos seus relacionamentos, desafios diferentes. Mas por que nós podemos nos animar? O povo de Israel podia se animar porque
aqueles que o declaravam povo era o próprio Deus. É dito antes que Deus estaria indo à frente deles. E aqui diz, não há ninguém como Deus. Você pode animar-se porque você foi chamado para ser povo de Deus. E esse Deus é incomparável. O Deus em que você crê, o Deus que enviou Jesus, o Deus que lhe deu salvação é um Deus incomparável. E você tem Deus, amém? Você tem Jesus, você tem Deus, porque você tem o Espírito Santo, você tem Deus. Você tem o ser mais incomparável na sua vida, dentro de você. Anime-se. Não tenha medo dos desafios dessa semana. Não tenha medo dos desafios da sua família. Não tenha medo dos desafios deste mundo tenebroso. Não tenha medo dos desafios dessa sociedade instável, dos governos instáveis que nós temos. Não tenha medo. Você tem um Deus incomparável que abençoou o povo do passado e continua com você. Amém? Acredite nisso. Esse Deus incomparável diz, não há ninguém como Deus. Ninguém é como Ele. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você. Esses dias alguém falou assim, você vê só que interessante, hoje tem drone, né? Drone consegue, inclusive, alguém falou sobre construção e disse que as pessoas antigamente construíam muros altos para fazer reformas dentro da casa, sem pedir autorização para a prefeitura, e hoje não tem como você escapar, porque a prefeitura coloca os drones. Então os drones vão mapeando, percebeu que tem uma construção nova, eles vão vendo o que está acontecendo. Antes do drone, Deus é o super drone. Deus está por cima, Ele está nas nuvens, Ele está vendo, Ele sabe muito bem o que está acontecendo com você, Ele sabe e Ele, portanto, está com você preparando. Eu não sei o futuro, mas Deus sabe. Esse Deus que está em mim pelo Espírito Santo conhece o futuro. E Ele prepara e abençoa o meu futuro, porque Ele está à frente. Deus nunca é pego de surpresa. Creia nesse Deus que não é pego de surpresa, que conhece o seu futuro e que está com você. Fique com Ele. Também, a outra coisa que pode me animar é porque esse Deus, Ele é eterno. O Deus eterno é a sua habitação. Ele é o lugar seguro. Ele garante uma proteção para você aonde você estiver, porque Ele é a sua habitação. Você pode estar preocupado até com moradia. Tem gente que fica, às vezes está preocupado porque vai ter que mudar de casa, ou tem que comprar, ou tem que mudar, ou tem que pagar outro aluguel, ou o aluguel subiu demais. Confie que Deus é a sua habitação. E mais do que isso, Ele está por baixo de você e Ele estende sobre você os braços eternos. Quer dizer, que Ele está sobre você e Ele está por baixo de você, Ele segura você. Assim como Ele segurou o povo de Israel no passado, anime-se, porque essa promessa, para você que é Israel de Deus, para você que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para você que tem o Espírito Santo, Ele te cerca com as mãos dEle. Ele trata você individualmente. Como Ele protegeu aquele povo, hoje Ele promete uma proteção para mim e para você, porque Ele me conhece, conhece você e a mim pelo nome. E quando a Bíblia diz que nos conhece pelo nome, não é o som do nosso nome, mas o que nós somos de verdade. Porque nome significa o caráter, nome significa aquilo que é. Na Bíblia sempre significou aquilo que é, por isso que o povo mudava de nome conforme mudavam características dele. As pessoas podiam mudar. Desta maneira, Deus sabe. Ele conhece você, Ele sabe as suas individualidades, as suas particularidades, as suas necessidades mais íntimas, necessidades que às vezes nem você sabe direito, Ele sabe. Então por isso você pode crer que Ele te cerca, Ele está com você, e essa promessa continuou. Ele já expulsou os inimigos diante de você e diz, destrua-os. Sim, eles nem tinham entrado na terra, tinham entrado numa parte da terra, que era a parte que não tinha sido prometida, mesmo assim eles tinham vencido e uma parte de Israel ficou ali. 2,5 tribos ficaram no lado ocidental, onde hoje é a Jordânia. E 10,5 tribos invadiram, se bem que as 2,5 tribos prometeram e foram juntos para guerrear. Eles ainda não tinham entrado, mas a vitória já lhes é declarada. Ele já expulsou os inimigos diante de você. Você só tem que ir lá e tomar posse. É interessante que quando eles estão para entrar na terra, e Josué conta uma história, no livro de Josué é narrada a história, de que 2 espiões foram para conhecer Jericó, para saber o que tinha que fazer. E quando eles entram, uma pessoa que os encontra diz assim, o nosso povo desmaiou.
O povo está tremendo todo. O povo daqui está sabendo que não tem o que fazer em relação a vocês. Então, você pode ter certeza que não importa inimigos que existam ou adversidades que existam, Deus já venceu por você. Creia nisso, é promessa dele para o seu povo. Isso aqui não é evangelho de prosperidade, isso é um evangelho de convicção e de certeza. Porque o evangelho é isso. Eu posso ter certeza. Mesmo que eu venha a passar por questões, e alguém diz, mas por que o crente então fica doente? Por que o crente às vezes não é curado? Por que o crente morre? Por que eu perdi meu parente? Por que ele ficou doente? Uma coisa eu posso lhe dar certeza. A grande vitória nossa e a grande habitação nossa não está aqui nessa terra. Está na eternidade. Mas, acima de tudo, o que você tem e o que eu tenho é uma paz que excede todo o entendimento. Interessante que algumas pesquisas têm sido feitas com enfermos e nos hospitais, e saiu agora uma última pesquisa também, novamente confirmando o valor da oração e a diferença existente entre aquelas pessoas que estão internadas, e muitos tratam dos doentes terminais com cuidados paliativos, não tem mais o que se fazer. E há uma diferença enorme no comportamento daqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Conversando com pessoas, mas pesquisas têm sido feitas e tem se comprovado que aquelas pessoas que têm firmeza em Cristo Jesus passam pelos momentos finais de uma maneira totalmente diferente do que quem não tem. A serenidade, porque isso é fruto da paz que excede todo o entendimento. Essa é a grande bênção e a grande vitória. Porque tudo nessa vida é assim, tudo é volúvel, tudo é ilusório. Por isso que há um livro na Bíblia que começa dizendo que tudo é vaidade, tudo é passageiro, tudo é ilusório. Mas a certeza que eu posso ter é da paz que excede todo o entendimento. Por isso eu posso ter certeza que não importam os inimigos, não importam os adversários, não importam as adversidades, Deus já expulsou isso da minha frente. Isso não vai atrapalhar a minha caminhada vitoriosa para cumprir o projeto que Ele tem para mim e o projeto que Ele tem para você. Creia nisso e avance, anime-se. E por isso eu tenho que me animar também, porque Deus, Ele cuida de uma maneira dócil e Ele promete habitação segura e promete que as provisões necessárias para eu poder cumprir minha missão serão sempre dadas. Para o povo de Israel, eles iriam habitar numa terra de cereal e de vinho, e dos céus destilarão orvalho. Para eu e para você, eu posso ter certeza, conforme o salmista vai declarar depois: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo mendicar o pão, e nem a sua descendência padecer necessidade. Em 48 anos de ministério pastoral, acompanhando pessoas em diferentes lugares do Brasil, e na maioria das vezes pessoas da classe média, eu vi uma esses dias, classe média E. Sabe o que é classe média E? Dizem que tem classe média A, B, C, até na classe média. Classe média E é a classe média enforcada. É aquela que está sempre com a corda no pescoço, sabe? Eu faço parte dessa categoria, e a maioria das igrejas onde eu tive, eu estou com a classe média E, a classe média enforcada. Todo mundo está ali. É classe média porque luta, uma coisa é classe AAA, né? Só AAA está tranquila. Agora tem a classe lá de baixo, a D, que também não tem mais nada a perder. Agora a classe média quer se manter, e a E é aquela que está enforcada. Eu sempre convivi com isso. E eu tenho tido uma experiência. Alguém falou assim: você acredita na necessidade de darmos o dízimo e devolvermos o dízimo ainda hoje? Sim, eu pratico isso e aprendi isso com os meus, da terceira geração, eu sou dos dizimistas. Meu avô, minha mãe, e agora eu sigo a mesma coisa. E alguém diz, mas então a pessoa fica rica? Não, mas não fica mais pobre nunca. A experiência que eu tenho é que quem é fiel a Deus, Deus é fiel e nunca mendigará o pão. Eu tenho visto que o povo de Deus, de vez em quando alguém fica assustado, e olha, o que vai acontecer com o Brasil? Mas eu falo, olha, eu já passei por tantos planos no Brasil, por tantas coisas, já enfrentei fila para comprar um frango e comprei um galo.
já enfrentei correr da maquininha, o cara vinha atrás de mim com a maquininha, e virando preço, era uma maquininha, porque não tinha código de barra, era a maquininha que ficava dando preço. Então você ia no corredor e o cara atrás vinha, clic, 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 significava que o preço estava aumentando. No final do dia, o produto estava 10% mais caro, isso eu vi acontecer, 10% mais caro no final do dia, e não tinha conversa. Quem tinha muito dinheiro ganhava dinheiro de noite, porque tinha um tal de overnight. Ouviram falar disso? Alguém conheceu o overnight? Puxa, pensei que vocês eram mais novos, hein? Pessoal aí, ver o overnight, até você, Roberto, até tu. Então, eu passei por tudo isso, e nós passamos por tudo isso, estamos aqui, vivo, estou vivo aqui, né? Então, as classes E, e eu tenho sido classe E, até hoje não morri. A corda está aqui no pescoço, mas eu sei que eu estou garantido, no fim Deus vai tirar a corda, que eu vou estar com Ele. Por isso, nós podemos ter certeza de que Deus suprirá as nossas necessidades materiais. Ele não promete picanha. Ele não promete picanha, ele não promete. Tem gente que promete picanha, mas Deus não promete picanha. Deus nunca prometeu caviar, mas Ele promete o pão nosso de cada dia. Tenha certeza, então, assim como o povo de Israel sempre teve o que foi necessário, enquanto eles foram povo de Deus. Quando eles vacilaram, Deus pesou a mão. Mas volta e meia Deus perdoa e volta de novo. O povo está lá de novo e continua lá. A promessa de Deus, esse Deus que promete que haverá sempre o suprimento da necessidade, é o Deus que promete que não faltará o pão de cada dia para você e nem para a sua família, se você estiver com Ele. Se você for povo dele, se você continuar sendo Israel de Deus, se Jesus realmente for o Senhor da sua vida e Ele está em você pelo Espírito Santo. Sim, por isso, fique em pé. Sabe, fique em pé? E o versículo 29 diz, feliz é você. Fique em pé porque você é feliz. Não significa que você se derrama em risadas o tempo todo, que você tem que gargalhar o tempo todo, porque não é todo dia que é sertão de Jesus, né, Kelly? Não é todo dia que tem festa, mas todo dia você vai ter a paz e isso garante a sua felicidade. Feliz é você, ó Israel. Feliz é você, ó povo de Deus. Quem é como você? Por quê? Porque você é povo salvo pelo Senhor. Ele é o escudo que o socorre. A espada que lhe dá vitória, a alteza é vitória. Assim, os seus inimigos se sujeitarão a você e você pisará os seus altos. Não importa a altura do desafio que você tem. Você vai pisar porque o Senhor está com você se você continuar com Ele, firme, fiel, obedecendo. Você estará como o povo de Israel teve, avançou, não ficou naquela planície, atravessou o Jordão de forma sobrenatural e conquistou a terra de forma sobrenatural. Deus está com você também e você pode ter certeza que a vitória do dia a dia Ele lhe dá, mas acima de tudo você pode ter certeza, por Jesus, da vitória final, da vida eterna com Ele. Pai querido, eu te peço que Tu estejas completando esta palavra em cada coração. Que Tu estejas, Senhor, fazendo com que cada um de nós aqui possa animar-se, sabendo que é amado pelo Senhor, que é Jesurum, que é querido por Ti, que é justificado, e sabendo que é o Senhor quem está à nossa frente, que toda a adversidade é vencida pelo Teu poder e que nós temos que continuar seguindo os Teus passos, porque assim temos cada dia vitória. Ó Pai bendito, acima de tudo Te louvamos, porque por meio de Jesus podemos ter a certeza da vida eterna. Ó Deus querido, que a Tua paz possa ser renovada e abundante. E que, acima de tudo, nós estejamos refletindo a luz de Jesus, aonde estivermos. Em nome dEle oramos. Amém.